Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está voltando aqui, já assistiu alguma live minha, bem-vindo de volta. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Hannah Aisha. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada de lives mensais que eu estou fazendo. Então significa que tem, sei lá, uma dúzia de vídeos lá no meu IGTV. Eu tenho certeza que algum tema vai te interessar e você não vai sair ileso, positivamente falando, assim, das discussões e das reflexões que foram trazidas pelos convidados, que são sempre muito especiais. Eu já vou chamar o Henrique Bianchini. E aí, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou falar algumas palavrinhas. Então, enquanto eu convido ele, eu vou apresentá-lo. Eu nunca lembro como é que eu convido. É impressionante. Ai, gente, como é que lê? Achei, lembrei. Henrique Bianchini é educador físico pela Unesp, pesquisador da cultura hip-hop e das danças vernaculares afro-estadunidenses há mais de 20 anos. Ele atua como professor e palestrante nos principais eventos ligados a estas manifestações no Brasil, além de atuar como professor de hip-hop dance na Casa da Dança Tati Sanches, em São Paulo, há quase 20 anos. É co-criador do aplicativo Next Move, do podcast Pé na Orelha e do curso de aperfeiçoamento para professores Class Masters. Obrigada primeiro, Henrique. Tudo bem, Hanna? Eu que agradeço. Prazer estar aqui contigo. Que bom. Enquanto as pessoas vão chegando, como eu disse para você, primeiro eu vou dizer por que eu resolvi te chamar, né? Já que a gente nem relacionado é. A questão é a seguinte, quando eu vou fazer a preparação das minhas lives, né? Já há um ano que eu estou fazendo isso, eu busco material, né? Para me inspirar, para buscar referência, para me fazer pensar. E eu, fazendo pesquisa no Spotify, botando danças acadêmicas, eu encontrei o Pé na Orelha, né? Que é o podcast de você, seu podcast da Tati. Eu falei, legal, separei vários para ouvir, eu vi o Pé na Orelha. Aí eu falei, gente, gostei disso. E aí eu passei a seguir. E, ouvindo, e eu entendi que era sobre danças urbanas, que eu não sei absolutamente nada. O pouco que eu sei por causa de vocês. Mas o legal foi descobrir que, na verdade, a dança do ventre, né, como a dança que eu faço, né, é conhecida, tem muito a ver com danças urbanas, em muitas coisas. E aí, ouvindo alguns meses, eu pensei assim, vou chamar o Henrique para falar comigo em algum momento. Bom, já tá entrando gente, né? Eu acho que eu queria fazer uma, Henrique, eu não sei se você percebeu, mas os tempos estão conturbados, assim, né? No Sim. mundo tá um pouco assim. E eu tenho feito alguns posicionamentos frente a algumas coisas que acontecem, só que por problemas pessoais eu não consegui me inspirar muito. Porque eu queria falar sobre o massacre na Palestina, eu queria falar sobre a chacina no Jacarezinho. Eu queria falar sobre esse cansaço e essa exaustão e a tristeza e esse desânimo que as pessoas estão sentindo porque existe uma pandemia acontecendo, por mais que algumas pessoas finjam que não, né? Mas eu não consegui. E então eu queria convidar a quem está aqui e quem vai assistir depois a primeiro, assim, a gente se alienar um pouco com a live. E primeiro eu queria fazer uma proposta de segundos, assim, de que a gente, se você estiver sentado, deitado, em pé, eu não sei o que você está fazendo, né? Você que está assistindo, eu queria que você sentasse, estivesse onde você está e respirasse. Respira e desacelera e foca agora e a gente vamos falar do que alimenta a gente, que é essa dança que você escolheu, porque é isso que tem segurado muitas pessoas.
Então, eu queria reforçar para que vocês não desistam. E não se alienem 100%, mas se permitam também desconectar um pouquinho e ficar agora nesse momento presente. E aí acho que a gente pode começar. Era isso então, Ótimo. que eu queria falar, né? Que está sendo... É difícil ficar indiferente um pouco. Então, vamos começar efetivamente, Henrique. Bom, obrigada de novo. Agora que eu vou ficar, agora eu tenho que estar no momento presente. E falando ainda do podcast, né? No episódio 25 que você convidou a Marcela Benvenu, eu nem sei se eu falei o nome dela certo, ela falou sobre história da dança e ela disse que a história serve para a gente se conhecer, entender nossas origens, para decidirmos o que fazer agora e para onde vamos. E aí eu vou começar com uma pergunta muito objetiva para você, do que a gente precisa para dançar? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado, Hannah. É um grande prazer estar aqui. Você representa, sem querer, uma etapa muito interessante na minha trajetória recente, que é a descoberta do mundo da dança do ventre, o mundo da dança do ventre se relacionando indiretamente com o meu trabalho a partir dos ditados coreográficos. Então, assim, é muito interessante que o seu timing tenha sido tão perfeito. Esse convite está feito para mim já faz meses, né? E recentemente eu tenho dialogado bastante com gente da dança do ventre, que é inédito, né? Eu nunca tive... Você falou que sabe muito pouco sobre as danças que eu faço. Eu sei menos ainda sobre as danças com as quais você lida. Então estamos aqui em igualdade de ignorância. Muito obrigado. Verdade. Então, uma delícia. Bom assim, eu gosto assim. Bom, o que a gente precisa para dançar? Primeiro, para dançar não precisa de coisa alguma. Ponto final. Simples assim. A dança, na minha concepção, vem de fábrica com seres humanos. Então, o que a gente chama de dança, na verdade, é simplesmente usar movimento, seja ele qual for, movimento simples ou complexo, ritmado ou não, com música ou sem, com código pré-definido ou não, não importa. Usar movimento para resolver necessidades ou de comunicação, ou de expressão, ou de interação, se mexer com um propósito maior do que simplesmente resolver problemas de sobrevivência. Então, isso vem de fábrica. E a gente nunca pode esquecer que dança ou dançar diz respeito primeiro a isso, né? E tem algum episódio do Pé na Orelha que eu falo que dançar precede dançar alguma coisa, né? E eu acredito muito fortemente nessa ideia. Pronto, beleza. Dali para frente, né? E aí as coisas começam a ficar mais complexas. Então, primeiro, eu posso decidir dançar uma linguagem de dança específica, algum código, uma forma de dança pontual. Nesse caso, a escolha tendo sido feita, a primeira coisa que eu preciso é me envolver um pouco com o contexto que gerou essa linguagem. Então, para mim, esse é o ponto essencial. E muitas vezes a gente pula essa etapa e parte diretamente para o aprendizado do código ou do vocabulário, pior ainda, na minha concepção, mais equivocado ainda, né? A gente parte diretamente para uma interação com o vocabulário, passos, quando, na verdade, se a sua interação, se você pretende uma interação com uma linguagem específica, mais ainda, se você tem alguma vontade, algum plano de se profissionalizar, ou seja, começar a desenvolver algum tipo de atuação remunerada e começar a falar em nome dessa linguagem, ainda mais quando não diz respeito a uma cultura, um contexto do qual você faz parte, aí o mínimo que você precisa é uma interação com esse contexto e com os elementos que configuram a cultura que diz respeito a esse contexto, né? Então,
Em resumo, para dançar, você não precisa de coisa alguma, só vai. Para se tornar um profissional ou uma profissional, precisa de um monte de coisa, mas a primeira é uma interação com o contexto tradicional, contexto original de onde essa linguagem saiu. Então, a gente já está respondendo, assim, a gente já está começando meio que pela conclusão, e é de propósito mesmo, porque eu queria tentar gastar o tempo da live discutindo essas particularidades, né, da dança do ventre, danças urbanas que surgirem, né? Então, assim, não é, para quem me conhece, não vai ser uma surpresa de que eu sou super a favor de quando você se profissionaliza. O estudante a gente sempre pode discutir, né? Enquanto estudante, como fica o estudante nessa coisa, né? Isso aí a gente pode discutir. Mas se você vai dar aula, ou se você vai trabalhar como bailarino, né, eu acho que você não tem muita opção. Do meu ponto de vista, é muito complicado você seguir uma carreira dessa se você focar só em vocabulário e passos, né? Principalmente no que diz respeito a danças que não são do seu contexto cultural, que é o nosso caso, né? E olha só, nem só porque você é brasileiro, isso significa que você tem a propriedade para falar de alguma coisa, porque eu sou carioca, eu não sei nada de maracatu, né? E maracatu, que é um exemplo que eu gosto muito de usar, que é uma coisa super de gueto em Pernambuco. E isso também, só porque eu sou brasileira, né? Isso não significa que eu não tenho que saber o que se passa, qual o contexto e quais são os limites ali do meu papel ao representar aquela dança. Então a gente aqui meio que eu já conheço o que você sabe, o que você diz por causa dos podcasts. Eu já conheço você, né? Diz por causa dos seus podcasts. Mas no meu entender, esse tipo de dança que a gente faz, não basta saber um vocabulário, né? Você tem que saber a origem dela, se você consegue, né? A gente pode discutir um pouco mais, mas qual a origem dessa dança, de onde ela veio, por quê, qual foi o contexto, como ela se desenvolveu ao longo dos anos, qual é a cultura ao redor dela. No meu caso, são as culturas do norte da África, né? A Turquia, Turquia, norte da África, né? O Oriente Médio, né? Como as pessoas no geral falam, né? E no seu caso, Estados Unidos, né? Qual é a cultura ao redor daquela dança ali? Cultura no geral mesmo. Eu digo até geopolítica. Até geopolítica. Na verdade, eu acho que você tem que, se você procurar saber de geopolítica, seria bom. E na dança do ventre, a gente tem um exemplo maravilhoso que eu posso te contar se você quiser mais pra frente, mas sobre como é importante saber de política até do país, para entender a dança. Sem dúvida, Quais concordo plenamente. né? Que referências são essas? A importância de você dar crédito, né? E evitar apropriação cultural, que no nosso caso é muito, né, é muito mais óbvio que a gente pode esbarrar e cometer apropriação cultural. Tem danças que são menos, né? Mas as nossas são muito, assim, muito fácil de esbarrar em problemas, né, de apropriação cultural. Eu imagino que você concorde comigo. Sim, concordo plenamente. Eu costumo dizer que o fato é o seguinte, você falou sobre geopolítica, por exemplo, para que eu só consegui criar algum entendimento um pouco mais claro sobre as danças com as quais eu interajo, a partir do momento que eu comecei a expandir minha curiosidade para além da dança. Esse foi o passo essencial do meu processo de pesquisa. Então, quando eu comecei a pesquisar geopolítica, comecei a pesquisar economia, comecei a pesquisar os processos de arquitetura e urbanização de Nova York, por exemplo, os processos migratórios dos Estados Unidos, tanto internacionais quanto internos no país. Quando eu comecei a pesquisar política, sem dúvida, quando eu comecei a pesquisar, você falou sobre geopolítica, as guerras, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, tem um impacto gigantesco na cultura com a qual eu interajo, né? Como é que eu simplesmente vou ignorar isso? Quando, na verdade, a dança é
um produto, uma consequência do contexto, né? Então, estudar dança e só olhando para a dança é olhar para o resultado de um processo. E isso é muito legal, tem muita coisa boa ligada a isso. Mas a partir de um certo ponto da sua interação e a partir de um certo nível de interesse de aprofundamento, olhar só para o resultado não vai te entregar mais nada. Não vai te entregar mais nada. Você precisa olhar para as causas, né? E aí, a partir de uma visão histórica, causas são infinitas quando olhando em retrospecto. Você só escolhe até onde você está disposto a olhar ou até onde você consegue olhar. Mas você precisa olhar para trás, você precisa olhar para as causas e não só para a consequência. E dança é consequência, né? Eu vou fazer um comentário e vou te fazer uma pergunta em cima do que você falou. É, eu acho que a busca da origem das danças ela é interessantíssima, é um exercício excelente, é um exercício importante de se fazer. Tem um limite, né? Eu acho assim que tem uma hora que você. Não sei até onde a gente deve buscar essa origem. Eu não sou historiadora, eu não sou antropóloga, eu realmente não sei até onde a gente tem que ficar catando as coisas. Mas a partir do momento em que você faz esse exercício, inevitavelmente você reflete sobre a sua prática. Você reflete sobre o seu fazer artístico, até sobre a sua roupa. Você vai questionar a sua roupa, você vai questionar a escolha de música que você está fazendo, você vai entender melhor o que você está fazendo, exatamente, a ponto de, sei lá, de repente você vai até querer abandonar, o que não é comum, né? Mas assim, não é irreversível o efeito que aquilo traz para você, né? E eu vou dar um exemplo, aí eu queria que você desse um exemplo, né, por exemplo, o que mudou, né, ou a importância a partir do momento que você soube de algum aspecto político, econômico ou das danças urbanas. Na dança do ventre a gente tem vários. Deixa eu pensar aqui. Eu vou dizer o mais atual, né, que existe um tipo de música chamada sha'ab, que significa em árabe do povo. Isso já diz muita coisa, mas é uma música que surgiu na década de 60, 1960, né? Diante de um contexto. As pessoas, assim, tinha muita música. A música que se ouvia eram as músicas que a gente chama de clássicas, muito românticas, eruditas, vamos colocar entre aspas, eruditas, feitas por grandes gravadoras, né? Então existia toda uma imagem de, né, representada muito pela Kulthum, que é uma cantora famosíssima no Oriente Médio. Ela era representante daquele movimento de música clássica, romântico, profundo, poético, porque é mesmo, né? E com o advento das fitas cassete, eu tô simplificando assim, né? Demais, mas assim, é só para dar uma simplificada, é para dar uma ideia mesmo para quem não conhece. Com o advento das fitas cassete no mundo, aqueles artistas pobres que não tinham acesso à gravadora, que não sabem escrever necessariamente poesia ou de forma erudita, porque o árabe clássico, o árabe escrito é diferente do árabe falado, tá? Não se fala diferente da gente que a gente, né? Não, é bem mais informal, né? Como a gente, né? A gente também, né? Então, a partir do momento que você tem esses músicos de camadas populares de D e E mesmo, e eles têm sua fita cassete, seu radinho, eles começam a gravar as suas próprias músicas e as suas expressões e as suas letras. E isso foi um turning point assim da música egípcia que reverbera até hoje. Então, se você está na dança árabe, você vai fazer uma balé de dança do ventre, você está acostumado a ouvir um tipo de música. Quando você se depara com uma outra música, que é uma coisa muito diferente da outra, a primeira reação é as pessoas não gostarem, na verdade. É muito comum essa reação de não gostarem. E quando eles descobrem a letra, menosprezam, né? Falam, mas que letra é essa? A gente faz isso, né, com música brasileira, né? A gente fala mal do funk, a gente fala mal, né, dessas manifestações que vêm de camadas que não são respeitadas pela elite cultural. Mas quando você entende só isso aqui que eu tô te dizendo, isso deveria mudar a sua perspectiva.
sobre música e dança egípcia, por exemplo. Eu acho que é irreversível. Eu não sei se eu fui Sim. clara para você, mas você tem algum exemplo para dar para gente? Tenho muitos. É, Por exemplo, no ano passado, em uma palestra de um grande mestre meu, que é o Monsell Durden, eu descobri, e eu adoro a palavra descobrir, porque, para mim, a partir das ideias do, puxa, esqueci o nome do cara. Hum, Nossa, esqueci o nome do cara que eu queria citar, mas tem essa ideia de que descoberta na verdade, o que a gente chama de aprender, segundo Mortimer Adler, significa descobrir. E a gente sempre tem um problema com descobrir, que aí parece que só dá para descobrir uma vez. Quem descobriu não sei o quê, foi tal pessoa, pronto, está descoberto. Cada vez que a gente entra em contato com alguma informação que a gente não tinha, é uma descoberta, sempre. Tá? As informações estão sendo redescobertas constantemente. Então, com o Monsell, eu descobri que, dentre as inúmeras coisas que a cultura jamaicana contribuiu para a cultura popular estadunidense durante a década de 60, então, assim, a gente tem a cultura hip hop que deve muito a influências da cultura jamaicana. Mas tem uma coisa que eu não sabia. No hip hop dance, a gente tem um movimento, uma ideia, não é um movimento, mas tem uma ideia, um conceito que é chamado de rocking. Rocking é basicamente movimentar o seu tronco com uma amplitude grande, assim. Isso é um elemento muito importante para essa dança. E eu descobri com o Monsell que isso vem da cultura do ska, mais um gênero musical que vem da Jamaica, e que quando chega nos Estados Unidos a partir da década de 60, muito por conta da dissociação da Jamaica a partir da colonizadora Inglaterra, e aí as pessoas começam a buscar melhores condições de vida, por conta da Jamaica foi largada, completamente detonada pela colonizadora, e as pessoas começam a buscar melhores condições e vão para os Estados Unidos e levam consigo sua cultura, e uma das coisas que vão com essas pessoas é a ideia do rocking com muita amplitude. Então, isso, para quem olha de fora, é um detalhe sutil, né? Como esse que você acabou de falar. Sutil, uma coisa só que muda tudo o que vem depois disso e não tem volta. Não tem volta. Dali para frente, as coisas para sempre foram diferentes na forma de interagir fisicamente com a influência da música na cultura afrodiaspórica estadunidense. E a dança que eu faço hoje em dia, ela tem esse elemento como um ponto central da estética. Se não fosse a cultura jamaicana, se não fosse a dissociação da Inglaterra, se não fosse toda essa série, essa cadeia de acontecimentos, não sei se essa dança existiria, ou certamente ela seria de uma outra forma, e isso vem dessa fagulha, dessa centelha que muda tudo dali para frente. Você acha Muito que as legal. urbanas são higienizadas? Desculpa, como é, Ana? Você acha que as danças urbanas as pessoas tentam higienizar as danças urbanas? Olha, eu não sei como acontece nos processos eu não vou usar a palavra tradicionais, mas nos processos corriqueiros, reincidentes nas culturas com as quais você lida. Nas culturas com as quais as culturas que eu pesquiso, né, essa tradição afrodiaspórica, na cultura afrodiaspórica estadunidense, sempre, em todas as etapas, desde que existe influência afrodiaspórica na configuração da cultura popular estadunidense, sempre que alguma coisa toma forma no popular, ela começa a ser apropriada, levada para contextos não vernaculares, então começa a ir para a academia ou para o showbiz, para a parte comercial, para o estúdio de dança, seja onde for, ela começa a ser tirada do seu ambiente original, e neste processo, porque não há tradição,
tudo que é possível é tradução. Na tradução, muita coisa se perde. Então, em toda a história das danças vernaculares afro-estadunidenses, sempre, em todas as etapas, acontece o que você perguntou. E aí, os motivos são vários, né? A gente pode pensar em uma grande má-fé, uma tentativa de limpar movimentos porque a estética é feia a partir de uma visão eurocêntrica. A gente pode pensar em manipular a estética simplesmente porque você não consegue executar do jeito que é feito lá, então vou capturar só os elementos mais acessíveis e conseguir monetizar em cima disso. A gente pode pensar em uma higienização estética para conseguir botar mais pessoas dançando iguaizinhas ao mesmo tempo em um palco da Broadway. Tem infinitas diferentes razões, motivos e processos que levam a essa higienização, mas o que é fato é que ela sempre existe e provavelmente nunca vai deixar de existir. Na verdade, eu acho, eu não, eu tenho ficado cada vez mais interessada em saber sobre outras danças, né? De uma forma pelo menos superficial, né? Assim, porque eu não vou conseguir me aprofundar, mas pelo menos saber um pouco de cada, né? E a sensação que eu tenho é que essas danças que a gente vê no palco, na verdade, né, e que são respeitadas, né, de alguma forma, né? Quando eu chamo elite cultural, eu estou dizendo que são aquelas pessoas que vão determinar o que é uma dança de respeito e o que não é, né? O que a minha filha pode fazer e o que minha filha não pode fazer. Uma coisa, sabe, uma coisa nesse sentido. Eu tenho a sensação de que todas as danças foram higienizadas a partir de manifestações populares e religiosas, até porque eu não consigo lembrar de nenhuma dança que tenha sido criada dentro de um ambiente já limpo, né, acadêmico. O balé não foi. Eu descobri isso recentemente. Eu fiquei chocada de que a origem do balé é popular e então isso obviamente é sempre feito por quem está, né, ali no poder em todos os sentidos, né? Então eu concordo. Essa higienização ela vai existir. E na dança do ventre, a história toda da dança do ventre ela é higienizada desde o início dela. Desde onde ela surgiu até onde a gente sabe, desde quando ela começou, existe um processo de limpeza, de embranquecimento, assim, de um embranquecimento estarrecedor, porque as bailarinas do Oriente Médio, elas não são brancas. E não possuem corpo magro, também elas têm um corpo que não é um corpo magro, né, que os ocidentais apreciam no geral. Então existe um embranquecimento e uma questão de arrumar o corpo assim violento. Até hoje é uma questão, é dificílimo de lidar com a estética, né, da dança do ventre, principalmente, mas tudo por conta de higienização mesmo, né? Então, eu imaginei que na dança urbana estivesse, mas é bom perguntar, né? Sim, o processo todo. Eu acredito. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu aqui no Brasil, mesmo sendo de São Paulo e tal, mas eu estou aqui no Brasil e eu tenho uma oportunidade muito interessante de, como espectador, olhando de longe, ainda que no Brasil, mas olhando de longe, como espectador, eu tenho uma oportunidade muito interessante, que é ver uma manifestação popular que tem força suficiente para ultrapassar o período de teste da moda e sobreviver a ela, sair do outro lado do túnel da tendência já com características próprias e sobreviver a isso e formar uma linguagem de dança e tal. Eu estou falando do funk carioca, ou do que é chamado de passinho foda. No Rio de Janeiro eles usam esse termo para dança, né? Passinho foda. Eu não tenho nenhuma relação direta com essa dança, eu não sou praticante, mas eu olho com um apreço para essa manifestação, de longe, como espectador, mas cronologicamente dentro, né? Digo, eu sou contemporâneo dessa dança, desde a época que ela começa a surgir, eu vi ela de longe
eu vi ela se formatando, eu vi ela passar pela primeira fase da moda e chegar numa baixa de novo e se reformular. Eu vi ela chegar no comercial, no showbiz, eu vi ela chegar nos palcos, e a gente está vendo isso acontecer. E até aqui ela sofreu tentativas inúmeras de enfraquecimento, de esvaziamento, de embranquecimento, de higienização, né, de aparar detalhes e ficar só com a forma bruta, só com elementos que são facilmente reproduzíveis. Então, já sofreu inúmeras tentativas disso, mas ela continua sendo alimentada pela mesma matéria-prima, que é a matéria-prima do contexto original dela, que continua pulsante, continua vivo, continua mandando energia ali, ATP, carboidratos, para ela seguir, falando aqui com a bioquímica, continua mandando coisas ali para ela sobreviver, né? Então, eu acho isso de um privilégio tão grande, né? Porque eu não pude ver isso acontecer com a linguagem com a qual eu interajo, as linguagens que eu pesquiso. E você também, Gana, eu posso afirmar, sem medo de errar, que você também não teve esse privilégio com as danças com as quais você lida e pesquisa. E então é muito incrível poder olhar de longe, cara, não tem nenhuma relação, mas estar vivo num período em que esse processo acontece em tempo real e é combatido pelos próprios agentes responsáveis pelo contexto original da dança, enquanto o processo tradicional de embranquecimento, de esvaziamento, de higienização e tudo isso faz esse contraponto reincidente, esperado, é o mesmo de sempre. Né? E assistir isso é muito, muito valioso, cara. Eu fico super feliz. Fico todo arrepiado em pensar nisso, juro por Deus, é muito legal. Mas nossa, quanta coisa para falar. Vai fazendo um monte de coisa aqui. Eu vou tentar selecionar. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que têm essa sensibilidade. E o mais triste não é, sei lá, não sei, alguém que não tem nenhuma relação com a dança, não tem nenhuma. Não precisa, assim, que não tem nenhuma relação com a arte. Porque eu acho que a partir do momento que você escolhe uma coisa, seja música, seja literatura, seja dança, seja pintura, se você se envolve com uma arte, eu sugiro aí para você que tá na dança, abre a sua cabeça para outras manifestações artísticas que você vai ver, não é seu cabeça ampliar, o teu coração vai se expandir. E você não sabe, mas esse alimento das outras manifestações artísticas vão te ajudar na sua. Então, só quem não tem nenhuma relação com nada poderia ter esse tipo de insensibilidade ao que você falou, né? Ter essa percepção do tipo, que privilégio, né? Ver isso acontecendo, que privilégio eu ter tempo e sacação de perceber que a dança que eu faço tem contexto, tem problemas por causa disso, disso e disso, e o que eu vou fazer com isso? Não é um privilégio e é um exercício para sempre, que uma vez que você começa, você não vai parar. Você vai aposentar da dança, você vai ter perguntas não respondidas, é o que eu imagino que vai acontecer, e ainda assim você vai se alimentar constantemente e a sua... Eu vou falar por mim, eu tenho umas coisas assim, quando eu penso ou sou exposta a coisas como esse, tipo, algum podcast bom, ou um museu, ou algum bom filme, eu sinto uma satisfação interna enorme, mas ao mesmo tempo ela aumenta a minha necessidade de saber mais. É um movimento, né? A gente nunca está saciado. Vamos continuar falando dessa coisa de origem, porque tem uma coisa que eu queria muito que você esclarecesse para a gente tentar continuar falando de especificidades das nossas danças, né? E sobre o quanto é importante esses conhecimentos, né? Para a gente construir uma dança, no mínimo, respeitosa, né? Respeitosa com a cultura alheia, porque não é nossa cultura, né? Você, em algum momento, que eu digo no seu podcast, em algum momento alguém falou sobre a história do jam,
que é aquela coisa de improvisação, de alguma coisa que eu confesso que eu não lembro mais. Eu vou pedir para você me dizer, me lembrar que eu amei aquela história, mas eu não lembro mais do que se trata. Eu lembro que eu amei, mas falei, eu preciso que ele me fale de novo. E eu encontrei uma semelhança na dança árabe, que existe uma dança chamada dança baladi. Em árabe é Raqs Baladi. Raqs é dança, Baladi é minha terra, dança da minha terra. Literalmente, literalmente. Não é nenhuma metáfora, não. Quando as pessoas dançam, estou falando de Egito, tá? Egito. Importante localizar. Gente, são 22 países árabes. Estou falando de Egito. Uma manifestação espontânea cultural é o Raqs, que é a dança entre família. Né? A dança, as pessoas familiares dançando no casamento, nas celebrações. Algumas pessoas chamam o Raqs Baladi dessa dança. Algumas pessoas dizem que quando essa dança vai para o palco, ela se chama Raqs Baladi. Não só Raqs é quando está na família, Raqs Baladi é quando vai para o palco. Mas isso não importa, não importa. No fim agora, nesse momento, esse conceito não importa. O que importa é que ela é uma dança espontânea, razoavelmente simples e de caráter improvisado. Por isso que eu fiz a relação com o jazz, de caráter improvisado. A partir do momento que a bailarina coreografa esse tipo de dança, do início ao fim, e começa a encher de elementos ocidentais, em termos de movimento, encher. Coloca umas pernas altas, começa a fazer uns chassés pelo palco. A gente começa... Não tô falando que tá errado não, tá, gente? Não é isso. Eu só tô falando assim. O conceito meio que se esvai. Né? Porque o conceito da dança ballad, ela é ser improvisada, simples, né? E ela não é deslocada. E aí eu queria que você me relembrasse a história do jam e respondesse minha próxima pergunta. É possível perceber na dança de alguém que essa pessoa tem esse conhecimento, que ela... Tudo que a gente está discutindo, toda essa carga, toda essa busca, é possível a gente ver através da dança de alguém que aquela pessoa sabe o que está fazendo? Ótima pergunta. Bom, primeira história do Jam. Jam o JAM é uma sigla que a princípio dizia Jazz After Midnight. E aí a ideia é que... É legal, né? E a ideia é que na era do jazz nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, que apesar de não ser o berço do jazz, é o lugar onde ele cresceu, né? Fez a música ou a dança? Da música e da dança, a dança vernacular jazz, né? O jazz vernacular, o jazz tradicional, o jazz original. É muito curioso isso, né? A dança chama-se jazz, mas como com o tempo uma outra forma de dançar se apropriou desse nome e ficou muito famosa, quando eu quero falar sobre a original, aquela que carrega originalmente o nome, eu tenho que me explicar. É igual, sei lá, funk. Quando eu quero falar sobre James Brown, eu tenho que falar funk dos Estados Unidos, né? Isso é muito curioso. E jazz como dança jazz tradicional, a dança tradicional, dança vernacular, que era feita a partir e por causa da música jazz. Então, toda essa história, essa cultura nos Estados Unidos, tinha os ambientes em que os músicos estavam tocando para pessoas dançar, né? Clubs, festas, bailes, ballrooms, onde os músicos tocavam para pessoas dançar. E apesar de super legal, incrível, maravilhoso, extremamente super legal, não necessariamente é o que resolvia a necessidade, a vontade expressiva de todos os músicos, né? Porque havia uma estrutura a ser seguida, você estava tocando para outras pessoas se divertirem. Então, eventualmente, a ideia era que depois que essas festas terminassem, esses músicos se juntassem em outros lugares, outras situações, contexto, sem essa obrigação de ter que tocar para outras pessoas se divertirem, e agora sim,
vamos tocar nós aqui, para nós nos divertirmos e sem ter que cumprir com um cronograma de músicas voltadas para outras pessoas. Então, a jam é essa ideia ligada ao improviso, à brincadeira em tempo real, de pessoas tocando músicas de forma intrínseca, né? Aqui, uma diversão, uma interação aqui entre nós que estamos gerando a música. E, bom, isso diz muita coisa, né, sobre a tradição das danças e tem uma relação direta com muitas coisas que a gente tem nessas danças que vêm dessa linha do tempo. Agora, em relação à sua pergunta, Hannah, né, se é possível perceber essa conexão, esse entendimento da história, do contexto na dança de alguém. Eu acho que sim, eu acho que nós temos extremos. Acho que nós temos extremos. Por exemplo, é possível ver uma pessoa simplesmente parada, sem se mexer, em uma pose, e a carga, a bagagem ali de tradição ser tão densa que mesmo que ela não esteja se mexendo, você consegue identificar essa relação com a tradição. Acho, assim como é possível ver uma bailarina clássica com uma grande formação nas técnicas do balé clássico parada em uma fotografia e pelo andeor, pela linha dos braços, pela postura dos dedos, você consegue afirmar que essa pessoa tem alguma relação com o balé clássico. Todo mundo, eu tenho certeza, que já viu alguém numa fila parado e olhou para o pé e para a postura e falou, olha lá, bailarina, ó. Tenho certeza, todo mundo já fez isso. Então a gente identifica a pessoa até mesmo quando ela está parada. Tamanha é a relação corporal dela com a estética, os códigos, as técnicas e a tradição. Então eu acho que temos esse extremo, né? É possível olhar alguém e você identificar imediatamente que aquela pessoa tem uma conexão, uma bagagem e tal. Assim como o outro extremo também é possível. A pessoa executando uma dança, usando todo o vocabulário, usando técnicas sistemáticas, fazendo uso de todas as coisas que você pode entregar para ela por meio de um estudo indireto, um estudo acadêmico, seja lá o que for. E ainda assim você olhar para ela dançando com tudo isso e afirmar, cara, essa pessoa não faz ideia do que forma essa estética, né? Volto a falar de uma bailarina clássica, mais uma vez, formada no balé clássico, toda estruturada a partir disso e vai pela primeira vez na vida dela, sei lá, fazer uma aula de hip hop dance. Você sabe, você olha para ela e ainda que ela decore uma sequência coreográfica ou aprenda meia dúzia de passos, você vai olhar para ela e você vai identificar na hora que ela não tem essa vivência. Então, temos extremos bem declarados. A parte do meio, a área cinzenta, ela, para mim, não é definitiva, absoluta. Acho que é possível emular. Eu conheço pessoas que, por meio de um processo de treinamento, de repetição, conseguem emular características muito relacionadas a essa estética tradicional. É possível emular, é possível. Não é fácil e eu não acho que deva ser o caminho mais gostoso, mais legal e mais recompensador. Mas acho possível. Acho possível. Não é, eu também acho. Eu acho assim que desde o início, para quem tá aqui, dá para ver que a gente está reforçando de alguma maneira ou outra, né? Que olha, gente, como é legal esse caminho. E não vai, vamos terminar falando isso. Ainda sobre esse caminho, né? Falando de um assunto um pouco mais espinhento, eu queria saber de você sobre a apropriação cultural e danças urbanas, que eu comentei lá no início, porque isso é um assunto que na sociedade brasileira as pessoas têm falado cada vez mais, eu acho que pouco, muito relacionado à cultura negra, né? Uso do turbante, uso de dreads, elementos de candomblé, palavras religiosas, as pessoas não têm a menor ideia do que aquilo significa. E na dança do ventre, particularmente, o mercado da dança do ventre brasileira, ela foi exposta muito recentemente. Aqui nos Estados Unidos é um troço que já se fala bastante e, enfim, eu tenho críticas a isso, mas não cabe aqui.
E na dança do ventre, por exemplo, para quem não está entendendo um exemplo de apropriação cultural, o que acontece na dança do ventre, existe uma modalidade de dança do ventre chamada dança tribal, que eu não danço, tá? E eu também não sou grandes conhecedoras para fazer aqui uma exposição incrível, mas uma coisa que eu sei que elas fazem é fazerem tatuagens, representarem tatuagens no rosto, tá? No queixo, aqui, né, e tal. Que é muito comum entre mulheres do norte da África, tipo Argélia, Marrocos. E essas tatuagens, esses símbolos, né, têm significado. Eles não são aleatórios. Eles, tem proteção, algumas são tatuagens são de família. Então, algumas tribos, vamos colocar essa palavra assim entre aspas, mas algumas tribos têm tatuagens específicas daquela família, né? E o que acontece? As ocidentais brancas, né, copiam. Provavelmente não tem né? Eu diria que provavelmente não tem a menor ideia do padrão e do que aquilo significa. Não sabe se é da Argélia, não sabe se é do Marrocos. E mesmo assim, dentro de cada país, você tem essas famílias, essas tribos, né, com diferentes culturas. E o que tem acontecido, pelo menos aqui nos Estados Unidos, muito, no Brasil isso ainda não chegou, porque o Brasil não tem muito. É verdade, o Brasil, a gente fala que o Brasil é muito diverso, mas a gente tem pouco imigrante no Brasil, né? Assim, poucos. São poucos os imigrantes, né? Nos Estados Unidos é uma loucura. Vem gente daqui de tudo quanto é do canto do mundo. E aí, quando você tem bailarinas de dança do ventre ou dança tribal, que são marroquinas, que são egípcias, que são turcas, ou são de família, quando elas veem isso, causa um caos, né? E aí tem a treta, né? De que aí vem o argumento delas de eu sou artista, eu faço o que eu quiser. A discussão, o vídeo não é sobre apropriação cultural. O que eu quero trazer, a pergunta que eu quero te fazer é: isso existe nas danças urbanas e como, assim? Como é que existe essa discussão? Existe, ela tem sido cada vez mais potente nos últimos 5 anos, talvez mais, mas eu não acho que ela seja tratada, eu não acho que essa discussão, que esse tema seja tratado com devido cuidado. Eu acho que ele não é tratado o suficiente e quando é tratado, na maior parte das vezes, eu não acho que ele seja tratado com a profundidade que ele merece. Então, assim, primeiro, eu sou da seguinte opinião. É muito difícil pensar em apropriação cultural como algo binário, como algo ou preto ou branco, né? Você lida com alguma, sei lá, tem a definição de cultura do Raymond Williams, que me agrada muito na década de 70, e ele fala sobre três diferentes aspectos relacionados à cultura, que são as coisas intangíveis, forma de vida compartilhada, e tem a produção cultural. Tem os elementos tangíveis, as coisas que, sei lá, de repente, você citou o turbante, você citou os dreads, uma linguagem de dança, um gênero de música, um estilo de pintura, de artes plásticas, seja lá o que for. Esses elementos expressivos culturais, estes são os principais pontos da discussão relacionada à apropriação cultural. Então, como, por exemplo, uma linguagem de dança, né? Então, desculpa, eu já falei aqui que dança é consequência. Então, a dança que eu faço, por exemplo, é consequência de toda uma construção de herança cultural estadunidense relacionada principalmente à cultura afrodiaspórica naquele país. Então, são muitas especificidades, são muitas peculiaridades que devem ser trazidas para a negociação, para a conversa, quando eu estou falando. Por exemplo, você citou no começo, e eu concordo plenamente, mas eu sou dos Estados Unidos, então tudo bem eu lidar com hip hop dance. Cara, mas você, na verdade, cresceu nos Estados Unidos completamente envolto e lidando e influenciado por uma cultura country.
Você é um redneck a vida inteira. Isso não te garante uma proximidade a ponto de você poder ter tradição. Não há tradição. Ah, mas eu sou de Nova York e eu sou uma pessoa preta. Certo, mas você nasceu em 2005. A relação cronológica também não te entrega essa tradição. Então, são muitos pontos que devem ser trazidos para essa negociação, né? E a gente passa por várias discussões em relação a isso que são extremamente simples, tentam simplificar demais isso, né? E aí eu acho um ponto complexo. Sendo assim, é raro falar sobre alguma situação em que a gente não está se apropriando de algo. É muito difícil pensar algum tipo de manifestação em que não há nem um pouco de apropriação cultural. É muito difícil pensar nisso. Até porque se você interage junto com mais alguma pessoa e essa pessoa traz da bagagem dela alguma coisa que diz respeito à casa dela, a um negócio que é da família dela, ela traz e você incorpora isso, pronto, já aconteceu. Vocês são contemporâneos, moram na mesma cidade, são inclusive colegas, mas ela trouxe uma bagagem que não é da sua família. E agora? E você faz uso disso. Agora, é claro, eu tenho que colocar coisas muito importantes aqui. Assimilação cultural não é a mesma coisa que apropriação cultural, né? Então, tem algumas coisas para colocar aí. Então, primeiro, o esvaziamento da cultura, né? Eu coletar símbolos ou essa parte tangível da produção cultural de alguma sociedade específica e eu esvaziar ela de significados, isso é um problema drástico e quando isso acontece é um símbolo muito importante de que isso simboliza uma relação de apropriação cultural declarada, né? E como você cita a ideia da tatuagem, é exatamente isso que está acontecendo, é um esvaziamento de um símbolo, né? Isso é extremamente drástico, é um problema grave. A gente pode falar sobre a falta de retribuição, né? Quando você monetiza alguma coisa a partir de elementos de uma cultura que não é a sua, isso é um problema, e se você não gera algum tipo de retribuição, algum tipo de crédito, algum tipo de devolução para a cultura originária, isso é um problema, isso é algo para ser tratado. Então, eu vou tentar fazer o resumo. É difícil pensar em não se apropriar, a maior parte de nós estamos nos apropriando de várias culturas simultaneamente, o tempo inteiro. Ainda assim, existe um outro estágio problemático, que é esse que lida com esses pilares que eu trouxe, né? A falta de crédito, a falta de devolução, o esvaziamento da cultura, a coleta desses símbolos e transformar e reapropriar, pegar isso e ressignificar, tudo isso é problemático para caramba. Agora, tem um ponto para piorar a conversa, né? Eu acredito piamente que sim, na arte, tudo é válido, tudo pode. De verdade, eu falo isso de verdade. Na arte, tudo pode. Eu só não acho que qualquer coisa seja arte. Entendi. Esse é o ponto. Quando alguém fala assim, mas eu pintei de qualquer jeito, que tanto faz, eu sou artista, eu faço... Tá, na arte, eu acho que tudo pode. Na arte, pedofilia pode. Na arte, blasfêmia pode. Na arte, qualquer coisa mais nojenta, escrota, que socialmente configura assim, as piores práticas, as piores coisas que existem na nossa sociedade. Na arte, não existe Deus. A arte não está disposta, ela não está nem aí para conceitos morais ou éticos. Claro, tem consequências sociais depois. Vai falar sobre pedofilia no palco? Socialmente tem um problema para você tratar depois. Mas a arte em si não te cobra conceitos morais ou éticos. Eu só não acho que qualquer coisa seja arte. Aí é uma outra negociação um pouco mais adiante. Claramente você sabe o que você está falando, você está ligado na discussão sobre apropriação cultural, pelo que você falou, e eu queria trazer um adendo que sempre que tem a chance de eu falar, eu falo. Eu concordo, assim, é impossível evitar a apropriação cultural em certos níveis, né? Em certos níveis é difícil, não vai ser quase impossível, né? Na verdade,
A solução seria você não fazer. Seria você não dançar. E aí você não vai fazer nenhuma apropriação cultural, né? Mas não é essa a questão. A questão não é você deixar de dançar, porque existe um risco de você fazer apropriação cultural. O que eu sempre trago é: tenha consciência do que está ao redor da dança que você está fazendo, para que você faça escolhas mais conscientes. Mas não é para você deixar de dançar. É só para você saber o que você está fazendo. E acatar as consequências que vão acontecer a partir daquela sua manifestação, daquela coisa que você criou. É só isso, né? Porque na dança do ventre, pelo menos, eu ouço com uma frequência cada vez maior alunas falando assim: eu não quero dançar danças folclóricas, porque tem muita regra. Vamos colocar assim, muito simplificadamente. E a gente fala: não, não é assim, não é isso, não é para deixar de dançar, é só para você estudar e procurar saber o que se trata, para você fazer escolhas mais conscientes. Isso não significa que você não vai errar. Porque eu errei, provavelmente eu ainda erro e provavelmente vou continuar errando. Não é essa a questão. A questão é você olhar para aquilo e entender que não é... que você tem que ter você tem que gerar um respeito para aquilo que você está fazendo. Então, e o que eu vejo aqui, infelizmente muito, é que as bailarinas, as alunas optam por abandonar a dança. Porque tem medo de ofender, né? E aí, como eu falei, eu tenho muitas críticas em relação a isso, então não cabe. Eu tenho uma live só sobre apropriação cultural na dança. Então, a ideia não é falar sobre apropriação cultural. Então, vai lá no meu IGTV, que tem só sobre isso. Mas que bom saber que isso também existe nas danças urbanas, eu imaginei. Né? Faz muito sentido, não, né? E existe muito, porque é fácil fazer a conta. Eu não tenho esse dado oficial, mas eu ouso dizer que a cultura hip-hop é a cultura mais influente e mais infiltrada no mundo atualmente. É aquela que está em maior escala em todas as partes do mundo, né? Então, assim, claro, no leste europeu, a cultura hip-hop é muito menor do que as culturas tradicionais do leste europeu. Mas eu digo, se há uma cultura única que está no mundo inteiro hoje em dia, é a cultura hip-hop. Se esta cultura não é do mundo inteiro, mas está no mundo inteiro, a maior parte das pessoas que lidam com ela não são originárias do lugar de onde ela saiu. Portanto, pronto, já tem um monte de problema para tratar. Já tem um monte de coisa aí, né? Já tem um monte de coisa. Pô, agora, qual é a consequência? Como é que a gente fala sobre isso? Todo mundo para de lidar com hip hop? As próprias pessoas que originaram essa cultura são contra essa possibilidade. Ninguém mais lida com hip hop. Não é isso. O plano não é esse. Mas, vamos pelo menos tomar ciência, né, de que esta é... Aqui no Brasil eu acho muito louco. Eu fico muito incomodado. Desculpa, estou chutando tudo aqui. Eu fico muito incomodado quando no Brasil as pessoas falam assim: porque a cultura hip-hop, né, a nossa cultura, não sei o que lá. Tá. Essa frase me deixa confuso. A cultura hip-hop é a nossa cultura aqui no Brasil? Não é a nossa cultura. A sua cultura tem a cultura hip-hop como influência, como interferência. A cultura hip-hop está contida dentro das coisas que fazem o seu modo de vida ser desse jeito. Mas a cultura hip-hop não é a nossa cultura. Ela não é daqui. Eu acho muito louco isso. Recentemente, um acadêmico sugeriu a ideia de que os problemas ligados às danças dos Estados Unidos, já que nós somos brasileiros e estamos dançando essas danças, a gente deveria ignorar a opinião dos estadunidenses sobre elas e resolver esses problemas aqui mesmo entre nós. Porque a gente está aqui, nós somos brasileiros e nós é que estamos dançando. Não tem que ficar ouvindo a opinião dessas pessoas dos Estados Unidos. Eu não consigo conceber que mente gera uma ideia dessa. Que tipo de mente propõe, sugere, que a gente deve ignorar a cultura, a opinião das pessoas que fazem parte da cultura que gerou a manifestação que não é da sua tradição. Enfim, então assim, tem muito pano para manga. Tem muito pano para manga. Não, e olha, veja, eu não tenho nenhuma pretensão
né, de que uma hora a gente fosse trazer respostas, né? Na verdade, as minhas lives são sempre assim, gente, é para iniciar a conversa. E eu sempre espero que vocês que assistam a live continuem conversando, né? Assim, eu sempre ofereço assim que podem me escrever pessoalmente. Eu sempre, os convidados sempre falam que também podem. Já estou falando que vocês podem escrever, né? Porque a ideia é trazer discussões, né? Porque tem alguns assuntos que são meio, né, tabus, né? E assim, gente, nenhuma sociedade progride sem a gente mexer no que tá ali, né? Assim, feio, né? Então, eu não consigo entender como é que alguém não queira que as pessoas e a sociedade progrida e, né, e se entendam e se harmonizem, não queiram que elas se harmonizem, né? E queiram estar em um estado conflituoso, não faz o menor sentido. Alguém. Tem um comentário aqui, nossa, tem vários, na verdade, eu não estou conseguindo acompanhar. E eu queria ler o comentário. Dani Gross, Gross L. Dani. Os dois comentários gigantescos eu queria ler porque eu acho que vale a pena. Ela escreveu: artista, faço o que eu quero. Vai de encontro com a outra pergunta que você fez antes, em outras palavras, de que se é possível ver que a dança dançada pelo sujeito entrega se sabe ou não o que está fazendo. E ela lá embaixo escreve, falava sobre esse termo hoje, qualquer coisa não serve. Qualquer coisa dá a ideia da falta de desejo, de apropriação de si, do que se quer. Qualquer coisa significa sem reflexão. Eu não lembro quem foi que falou qualquer coisa, se foi você ou eu. Will, quando eu Ah, falei que tá. eu só não acho que qualquer coisa seja arte. Tá, entendi. Ah, ok. É, enfim, a gente tem que acabar. Já demos uma hora. E aí eu queria, assim, finalizar com uma pergunta que você responde da forma que você quiser. Pode ser objetiva ou objetivamente. Você pode falar mais, porque a gente pode estender mais um pouquinho, o IG não bloqueia mais. Que é uma pergunta que abre muitas portas para muitas coisas e aí vocês levem para casa. Fale menos e dance mais? Bom, depende para quem, quando, em que situação, mas no geral, para mim, não. Essa frase eu já escutei várias vezes. Eu já fui chamado. Teve uma vez que um grande amigo meu, o cara por quem eu nutro um enorme respeito e admiração. Eu só não vou falar o nome porque não cabe, mas esse grande amigo meu, em um momento de efervescência emocional, estava bravo comigo e ele quis me ofender. E aí ele virou para mim e falou assim: seu filósofo de merda. Isso foi num evento de dança uma vez. E eu sempre lembro disso. Comentei isso hoje no meu grupo, um dos grupos do Clube do Livro. Eu comentei sobre isso hoje. Eu nunca esqueço disso, porque essa pessoa estava tentando me ofender. E talvez tenha sido o maior elogio que eu poderia ter recebido, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências que nós temos. Todas elas, da matemática, da física, da química, todas elas vêm da filosofia, vêm do questionamento sobre o funcionamento do mundo, do universo, né? E eu me vejo desse jeito, um filósofo de merda. Essa é a minha definição. É a melhor definição, o melhor elogio que eu posso ter recebido. E eu mantenho essa ideia até hoje, que é, se eu escolhi lidar com dança, eu quero poder falar sobre dança, porque na minha concepção, falar sobre dança melhora a dança. Eu não acho que todo tempo a gente tenha que falar, eu não acho que tem uma hierarquia, o que é melhor falar, é melhor dançar. Eu acho que nada disso é absoluto. Eu só não acho que a gente deveria deixar de falar sobre dança. É importante que a gente siga sendo um bando de filósofo de merda e discutindo isso aqui.
Eu costumo dizer para as minhas amigas muito próximas que eu falo assim, ai, às vezes eu me sinto mal, porque, para quem não sabe, eu sou bióloga, né? Na verdade, eu sou bióloga, eu tenho doutorado em bioquímica, eu trabalho com ciência, gente, ciência hard, de bancada. E aí, e eu fico lendo e procurando saber sobre o que as pessoas estão falando de história da dança, de filosofia da dança, de educação em dança, e eu fico ali, né, tentando. E aí, quando eu fico conversando, seja através das minhas lives ou com as minhas amigas, às vezes eu falo assim, gente, eu acho que eu não tenho propriedade para falar sobre essas coisas, porque, cara, nem faculdade, eu não tenho nada de dança, eu não tenho formalmente, eu não tenho diploma de nada. E eu já ouvi demais de algumas pessoas falando assim, Hannah, na verdade você faz mais do que muita gente do que tá formalmente fazendo isso. E aí eu entendo como um elogio. Eu falei, muito obrigada. Eu acho que isso é uma coisa boa de ouvir. Então, Sim. nós dois somos. Você é um filósofo de merda e eu, sei lá, sou uma pitaqueira de merda. É, vamos seguir assim. Nós começamos ignorantes essa live e estamos terminando assim. Perfeito. Vamos lá. Eu acho que eu vou dar. Gente, tem muitos comentários legais. Gente, obrigada. Eu devo ter perdido comentários, porque, como eu disse, né? Para quem me acompanha, sabe que a minha live eu tento ser eficiente e o máximo de coisa assim para a gente discutir do que ficar lendo comentário. Mas agradeço de qualquer maneira. Henrique, nossa, que prazer, que honra. Isso alimenta muito, né? Assim, essa uma hora. Se eu comecei borocochô lá no início, agora eu tô com esse sorriso aqui cheio de dente na cara, porque olha que coisa, né? Olha o sentimento que uma simples conversa de uma hora sobre dança pode causar. Sim, Eu sim. espero, vou continuar te ouvindo no podcast e espero, né? E estou lá no teu Instagram, então vou continuar vendo o que você está fazendo. Muito obrigada. Maravilha. Deu certo a nossa hora de alienação, funcionou bem. Estou saindo um pouco mais leve agora. E eu quero te agradecer, porque, meu, é muito legal. Eu já disse no começo, vou repetir agora. Hoje em dia eu tenho bastante gente me acompanhando da dança do ventre e danças da vizinhança dessa. Eu não quero usar nenhum termo, porque eu certamente vou me equivocar, mas algumas danças aí do universo que se relaciona com as danças dessa área. Tem um monte de gente me seguindo e você foi a primeira pessoa que entrou em contato comigo antes dessa movimentação acontecer. Foi um timing muito incrível, assim. Quero até aproveitar aqui, porque certamente parte dessas pessoas são o seu público. Então, quero agradecer a essas pessoas que têm me acompanhado, tá? Muito obrigado. São todas e todos extremamente bem-vindos aí para dialogar, interagirem com o meu conteúdo e sei lá o que eu posso estar contribuindo de alguma forma, mas enfim, tá lá. E eu quero agradecer muito, Rana, pela sua dedicação. Você vem negociando essa história comigo faz meses, com um cuidado doentio. Você é louca, sem dúvida você é completamente louca. Nossa, uma peculiaridade assim nos detalhes, um cuidado gigantesco. E eu fico extremamente lisonjeado em ter toda essa dedicação, essa minúcia de uma cientista oficialmente. Então, é um prazer lidar contigo. Estou super feliz com isso aqui e é muito legal ter, em algum momento, despertado o seu interesse nessa conversa aqui. Muito obrigado, viu? Um beijo, então, para todo mundo. Espero te ver em outra ocasião. E até breve, gente. Até a próxima live do mês que vem. Combinado. Beijo. Obrigado, Rana. Obrigado a todo mundo. Boa noite para vocês. Tchau.